eu ativar a gravação e vamos começar. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz, eu trabalho na Elsevier e hoje eu tenho o prazer de estar com vocês para fazer a apresentação de uma sessão de 1 hora sobre a revisão de literatura em engenharia. Engenharia especificamente, porque o recurso que eu vou apresentar, vou usar para demonstração é engenharia, de engenharia e tecnologia, mas os conceitos que eu vou apresentar são multidisciplinares. Antes de começar, eu queria agradecer pelo apoio na convocação de todos vocês, na divulgação dessa sessão, na oportunidade que eu estou tendo de me comunicar com todos vocês, que foi proporcionada pela Joimara, que está conectada com a gente hoje, que faz parte do sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Piauí, e a quem eu muito agradeço. Joimara, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser fazer uma apresentação, fazer comentários sobre o sistema de bibliotecas, fique à vontade, por favor. Ótimo. Gente, boa tarde. Luiz já falou meu nome é Joimara, sou bibliotecária na Biblioteca Comunitária, jornalista Carlos Castelo Branco, em Teresina. Só para dizer, Luiz, nós somos hoje 9 bibliotecas, somos 5 bibliotecas setoriais e as bibliotecas no campus de Floriano, Picos e Bom Jesus. Esse que você está mostrando é o sistema de gerenciamento da universidade, onde tudo acontece, desde o gerenciamento de recursos humanos, de materiais, e a gente tem um módulo biblioteca. Se você puder clicar aí na lateralzinha. Atual aqui, bote consultar acervo. Os alunos estão bem familiarizados já com esse nosso sistema. Infelizmente, nossas bibliotecas estão temporariamente fechadas, gente. A gente está tentando manter os serviços remotos da melhor forma possível, e esse ciclo de atividades, isso é um ciclo de palestras. Tivemos semana passada uma apresentação da biblioteca, do manual de tese e dissertação da biblioteca. Agora estamos com você, próximas semanas temos uma outra apresentação voltada para as ciências da saúde. É um ciclo que nós iniciamos semana. Esse é o terceiro evento e vamos até 23 de novembro. Então, eu vou colocar no chat o linkzinho onde tem o cronograma de palestra, tudo indicando, e também o nosso canal do YouTube, onde você já nos autorizou a postar a sua gravação, onde a gente também está colocando muito material para divulgação, e nossos canais de atendimento. Nós estamos, gente, graças a Deus, depois de muita dificuldade, de muito trabalho coletivo, STI, biblioteca, com vias de disponibilizar um sistema de agendamento para as pessoas poderem agendar seus empréstimos, já que a gente ainda não está autorizado a reabrir totalmente as nossas bibliotecas. Nós vamos proporcionar esse agendamento, o aluno vai entrar via SIGA, vai fazer o agendamento, e aí ele vai na biblioteca no dia e horário marcado pegar o material que ele selecionou. Eu acredito que até o final deste mês isso já vai estar disponível. Na hora que estiver ativado, que a gente está precisando de fazer alguns ajustes de alguns erros que tivemos, e logo que tiver, com certeza vamos comunicar toda a comunidade UFPiana para que vocês voltem a fazer os agendamentos nas bibliotecas. E lembrando que o Luiz vai falar logo mais do acesso Portal CAPES, né, Luiz? E a gente, lembrando que na UF esse acesso é feito com login e senha do Cigarro, o mesmo login e a senha que o aluno usa para entrar aqui, é o mesmo que ele entra para entrar no acesso CAF da Universidade Federal, aqui, acesso CAF no portal de periódicos, e aí ele tem acesso integral. Também, a gente na biblioteca, o aluno, professor, o funcionário que não estiver conseguindo acessar o portal da CAPES, quiser algum tipo de assessoria, a gente tem vídeos gravados, também a gente pode dar uma orientação, tá certo? Estamos à disposição e tentando fazer com que essas informações de qualidade, uma informação realmente que tenha uma procedência
porque hoje a gente tem muita informação, só que, infelizmente, nem todas as informações que estão aí podem ser usadas. Então, é uma honra para a gente ter uma pessoa como o Luiz, que é especialista de uma companhia, de uma empresa como a Elsevier, que produz material de qualidade. Então, Luiz, nós agradecemos muito, muito seu contato conosco. Você está aqui, estando disponível a segunda vez. Lembrando que o pessoal, eles falaram da Scopus, a gente teve período passado o Scopus, teve a SAIS, no semestre passado tivemos você com a Compendex, e vamos ter ainda da Elsevier agora em 25 de outubro, a palestra da Thaís Vick sobre como escolher a melhor revista para publicação acadêmica. Então, logo eu divulgo o cronograma e convido já todos a participarem. Pois, bem-vindo, Luiz, para estar conosco e com certeza teremos uma ótima apresentação. Perfeito, muito obrigado, Gemara, muito obrigado pelos comentários também. Eu queria te pedir para compartilhar no chat o link, de repente, da agenda de vocês, o calendário de apresentações de vocês, isso ao longo da apresentação, se você puder me ajudar mais nos próximos minutos, só para compartilhar para o pessoal já saber onde se inscrever, onde saber da programação, para poder se inscrever nos próximos eventos promovidos pelo sistema de bibliotecas, pela biblioteca comunitária. E é um prazer sempre estar em contato com vocês, sempre poder compartilhar um pouco de informação com vocês. Vamos começar, então, com a apresentação. Fica à vontade para interromper, para falar, sempre que você quiser compartilhar qualquer informação. Vamos aproveitar esse espaço. Então, vamos lá. Vamos para a apresentação de hoje, que é sobre Compendex, o que é sobre a revisão de literatura e engenharia. A gente vai, até na próxima semana, eu vou explorar bastante esse tema numa outra instituição, eu vou compartilhar, se alguém tiver interesse, tem uma outra instituição grande de São Paulo que está fazendo uma bateria de sessões, está oferecendo uma bateria de sessões, e eu vou fazer 3 apresentações, uma delas vai ser sobre justamente revisão de literatura e engenharia. E isso por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente como recuperar a informação. Vou fechar o meu vídeo e... Obrigado pelo cronograma, Gemara. E vou avançar. Relembrando, esse material que eu estou apresentando, ele vai ser compartilhado com vocês através de uma página e as orientações elas vão chegar para vocês amanhã. Amanhã vai chegar um e-mail para vocês que vai conter orientação de como vocês vão acessar, vão baixar essa apresentação, vão acessar o vídeo que vai ser disponibilizado, essa gravação que vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Sistema de Bibliotecas, e como vocês vão baixar o certificado de participação de vocês. Vamos avançar, então, a agenda é essa, eu vou fazer a apresentação hoje dessa plataforma, vou dar algumas dicas, algumas orientações, mas vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail que eu vou colocar no chat nesse momento. Se, por acaso, alguém tiver alguma questão específica e quiser entrar em contato, através do e-mail, eu vou estar disponível. Elsevier, eu trabalho para a Elsevier, que é uma das mais tradicionais empresas de informação científica da indústria mundial. Ela já tem muitos anos de atividades nessa área, ela faz muito bem aquilo que ela se propõe a fazer, que é consolidar a informação, coletar a informação, consolidar, organizar toda a informação e oferecer a informação através dos recursos de informação que vocês têm acesso através do portal de periódicos CAPES. Esses serviços tradicionalmente oferecem informação em texto completo, oferecem informação referencial, e nos últimos anos a gente está tratando de oferecer informação analítica, informação que já oferece resposta para as perguntas que a gente tem muitas vezes no processo, no desenvolvimento das nossas atividades acadêmicas. Informação sobre a Elsevier vocês vão encontrar nas redes sociais, no YouTube, buscando Elsevier Pesquisa, tá? Todo o material em português. E o Instagram vai oferecer tudo aquilo que a gente está fazendo no dia a dia de maneira pública. Vamos começar, então, no tema, vamos entrar no tema. Eu vou, antes de entrar no tema, falar sobre base de dados.
E por que eu queria falar sobre bases de dados, ou eu quero falar sobre bases de dados? Porque é muito importante, quando a gente vai consumir a informação, antes da gente consumir a informação, é muito importante a gente saber qual é o tipo de base de dados que eu vou querer usar. Porque cada tipo de base oferece um tipo de conteúdo diferente. Então, qual é o tipo de conteúdo científico que eu vou querer usar antes para desenvolver a minha atividade, o meu trabalho? Se por acaso eu quiser fazer uma simples revisão de literatura ou descobrir toda a informação publicada na indústria ou pela ciência ao redor do mundo, dos países, eu vou acessar uma base referencial, e eu já vou falar por quê. Agora, se eu quiser acessar o texto completo de um documento, ou um documento no texto completo, ou um livro no formato de texto completo, eu vou para uma base que me ofereça texto completo. Se eu quiser buscar, se eu preciso desenvolver para desenvolver a minha atividade, eu preciso de um mapa, eu vou buscar numa base de dados, uma fonte de informação científica qualificada, confiável, eu vou buscar uma base que me ofereça mapas, ou vídeos, ou imagens. Muitas vezes a gente trabalha com imagens e vídeos e a gente quer recuperar esse tipo de informação. Então, dependendo da minha atividade, eu vou selecionar a base de dados. Dentre os formatos mais tradicionais de base de dados, a gente vai encontrar as bases referenciais e as bases em texto completo. As que oferecem texto completo são aquelas que permitem o acesso diretamente através daquela página na internet ao conteúdo em texto completo, na íntegra, o texto na sua íntegra. Então, eu tenho como acessar os capítulos de um livro, os documentos, o artigo no formato integral, em texto, que tenha sido publicado numa conferência. Eu tenho como acessar diretamente aquele artigo, aquele documento, quando eu vou para uma base que me oferece o texto completo. As bases em texto completo, elas têm uma característica de oferecerem conteúdo, principalmente publicado por uma instituição ou por uma editora, ou por um conjunto de revistas publicadas ou editadas por aquela editora. O texto completo, ele é muito caro, e por isso que, normalmente, as bases em texto completo, elas oferecem conteúdo específico de um editor, de um conjunto de editores, incluindo um conjunto de revistas. Mas, quando eu quero buscar informação não exclusiva, não individual de um editor, eu tenho que usar um outro tipo de base de dados, que é a base de dados de índices e resumos, que é uma base de dados que a gente chama como sendo referencial. Referencial por quê? Porque ela não inclui o texto completo. Então, como a gente vê no quadro cinza ao lado direito da tela, no lado direito a gente vê todos os campos, todas as etiquetas, os atributos dos documentos que são utilizados para indexar, para inserir os documentos no repositório que vai guardar toda a informação, todo o volume de informação que vai ser oferecido para o usuário, para o consumidor da informação. Então, são dados referenciais. Eu tenho título, tenho autor, resumo e alguns outros dados que são acrescentados, enriquecem os dados básicos de um documento. Como o título, a palavra-chave, eu vou enriquecer colocando uma palavra controlada, apresentando documentos associados, relacionados, colocando métricas científicas, tudo associado a um determinado documento. Na base referencial, então, eu não vou ter o texto completo, mas eu vou ter as referências e eu vou conseguir entender que aquele documento existe, eu vou conseguir entender o que aquele documento apresenta como proposta de conteúdo. E, a partir daí, eu vou poder decidir se eu tenho interesse ou não em buscar o texto completo daquele documento, porque o texto completo na base referencial não está incluído. Mas eu consigo, dentro da base referencial, descobrir ou analisar o conteúdo que aquele documento vai me oferecer. E por que as bases referenciais elas são muito boas no processo de revisão de literatura? Porque elas são amplas e completas, ou elas são muito grandes porque elas indexam informação não específicas de somente um editor. Elas indexam informação publicada por dezenas de centenas de diferentes editores, incluindo informação de muitos países.
Então, usando uma base referencial, eu vou conseguir varrer a produção científica da produção científica de muitos editores ao redor do mundo, cobrindo muitas diferentes fontes de informação. Então, isso é o que eu vou obter consultando uma base referencial de índices e resumos. Então, é muito importante, quando eu vou fazer uma revisão de literatura, eu selecionar uma base, ou eu começar o processo, ou eu ter como referência uma base da minha disciplina, da minha área de interesse, preferencialmente, que seja referencial, porque é nela que eu vou conseguir varrer tudo aquilo que está sendo publicado por diferentes editores. Não somente aquele editor que é da minha referência, é o principal da minha área de interesse, mas sim todos eles. Por quê? Porque é informação de qualidade que está sendo produzida e, muitas vezes, eu desconheço aquilo que está acontecendo e sendo pesquisado e produzido por diferentes autores que estão produzindo informação inovadora, estão produzindo estado da arte, mas muitas vezes eles não estão ainda produzindo ou publicando naqueles principais tradicionais editores. Então, para fazer esse processo de descoberta, eu vou para as bases referenciais. Quando eu já tiver identificado o documento, aí sim eu vou para a base em texto completo, porque aí eu vou querer recuperar o texto completo daquele documento, mas depois de ter filtrado a produção científica publicada por diferentes editores. As bases referenciais, elas também oferecem recursos, ferramentas, que muitas vezes a gente não encontra nas bases em texto completo. São bases, ou são recursos, são ferramentas que facilitam o processo de filtragem dos resultados. Um comentário que eu faço: é muito ruim quando, por exemplo, eu executo uma pesquisa e encontro mil resultados, porque 1000 resultados é uma quantidade muito grande para eu estabelecer a relevância para o meu trabalho. Então, quando eu executo uma pesquisa, usando uma fonte de informação científica, eu sempre tenho que usar ou filtrar os documentos com base em palavras, expressões, em filtros dinâmicos, em ferramentas, para poder garantir que os documentos que eu vou encontrar todos podem ser lidos, eu tenho a capacidade de processar aqueles documentos que eu vou recuperar e, com isso, eu garanto a relevância daqueles documentos. Então, essas ferramentas elas estão disponíveis nas plataformas referenciais. E eu vou apresentar alguns desses recursos que se aplicam a diferentes áreas das ciências humanas. Antes de avançar desse slide, eu queria lembrar que é muito importante, quando a gente está fazendo o processo, ou está revisando a literatura, a gente precisa consultar, além das bases de dados internacionais, que permitem, sim, a consulta de toda a produção internacional, a gente precisa revisar toda a produção local daquela informação. Então, no processo de revisão bibliográfica, a gente vai consultar a produção que consta no catálogo da biblioteca, no acervo da instituição, tudo aquilo que tenha sido recomendado pelo professor para uma determinada disciplina. Eu tenho que consultar essa informação. Eu tenho que consultar o repositório institucional, porque é lá que eu vou encontrar a produção dos trabalhos de fim de curso, ou então as teses e dissertações que talvez já tenham sido publicadas pela mesma instituição. Esses documentos eles vão me dar uma clareza nas linhas de pesquisa que já tenham sido desenvolvidas ou estejam sendo desenvolvidas dentro da minha instituição. E é por aí que eu vou seguir no desenvolvimento da produção científica daquilo que eu fizer na instituição. Tipo de documento. O tipo de documento eu tinha falado de maneira genérica: bases de mapas, bases de artigos científicos, bases de livros, bases de vídeos. Desde que eu esteja usando uma fonte de informação científica, eu vou ter a garantia de que a informação é verídica, de que a informação foi publicada em fonte confiável. Eu vou poder executar a pesquisa e fazer uso diretamente daquele documento, daquele trabalho. Dependendo da base, eu vou ter que selecionar o tipo de documento, porque mesmo numa base de dados, principalmente as referenciais, a gente vai encontrar diferentes tipos de objetos.
E vai ser muito importante, por exemplo, eu saber quando que eu vou selecionar uma tese, ou por que eu vou selecionar uma tese como referência para o meu trabalho. Eu tenho que considerar que um artigo publicado numa revista científica publica informação desenvolvida, estudada, produzida, escrita em mais ou menos 1 ano, 2 anos. Então, é uma informação de ponta, é uma informação que já foi avaliada por pares, mas é uma informação que já foi pesquisada há 1 ano, há 2 anos. Não é uma informação muito recente. Se eu quiser informação recente, de fato recente, que talvez não tenha sido avaliada por pares, por colegas que estejam trabalhando naquela mesma área, eu talvez vá atrás de artigos publicados em eventos da minha área. Então, eu vou revisar toda aquela produção que foi apresentada em eventos da minha área. E aí eu vou ter acesso à informação mais inovadora, aquela mais recente, o estado da arte, de tudo aquilo que está sendo estudado, mas ainda não foi publicado em revista científica. Isso significa que aquele documento, possivelmente, ele está fazendo uma proposta que talvez ainda não tenha sido validada por outros pesquisadores, outros cientistas. Então, eu tenho que usar com um certo critério. Uma informação, eu vou atrás de um livro, eu vou fazer uso de um livro, quando eu já quiser fazer uso de informação, ou tiver como referência, uma informação consolidada. Porque o livro ele já apresenta toda a informação consolidada de uma determinada área. O livro, normalmente, ele é composto pelo conhecimento agregado, publicado em muitos artigos científicos. Então, quando eu for ou buscar informação estabelecida, eu vou buscar informação em livros. Da mesma maneira que, quando eu quiser informação estabelecida, eu vou para as teses e dissertações. Só que as teses e dissertações, ao invés de cobrir de maneira um pouco mais genérica alguns temas, as teses e dissertações são muito especializadas em determinados temas. Quando que eu vou usar as teses e dissertações? Quando eu já tiver me aprofundado muito num determinado tema. E é lá que eu vou encontrar informação validada, informação mais importante, relevante, associada ao meu tema especializado de pesquisa. E por aí vai. Quer dizer, eu tenho as patentes, eu tenho normas técnicas, quando que eu vou usar uma norma técnica, quando eu quiser uma orientação de como aplicar a tecnologia, eu vou para as normas técnicas, eu vou para as patentes para saber aquilo que está sendo patenteado, quer dizer, aquilo que já foi pesquisado, desenvolvido, já foi produzido ou está sendo fabricado e foi patenteado, foi criada uma proteção ou um registro daquela inovação, daquela produção científica. Então, cada tipo de documento, é importante que eu tenha claro o meu objetivo de pesquisa, para depois selecionar os tipos de documentos que eu vou fazer uso no meu trabalho de pesquisa. E aí, sim, a gente chega a uma base que eu vou apresentar para vocês como uma fonte de informação científica em engenharia e tecnologia, que essa que está disponível para vocês através do portal de periódicos CAPES, e é lá que vocês vão conseguir acessar o conteúdo dela, Compendex, que é uma das 14 bases de dados que tem acesso através do endereço do site que se chama Engineering Village, a Vila do Engenheiro, porque tudo tudo é relevante para o engenheiro, de uma maneira geral. O que Compendex, a base de dados, que é a maior delas, das 14 bases, o que a base Compendex me oferece? É uma base referencial, com toda a informação publicada no idioma inglês e contém mais de 27 milhões de registros referenciais, base referencial. Eu vou encontrar os dados, os metadados, os campos de indexação, os descritores dos documentos que foram inseridos, mas eu não vou ter o texto completo. O texto completo ele vai ser apresentado através de um link que, quando clicado, leva o usuário para a página do editor que publicou aquele documento, para a página daquele documento em formato de texto completo. Eu vou voltar a isso na prática, na demonstração. Mas são 27 milhões de registros científicos, publicados por mais de 2.500 editores,
cobrindo mais de 3.700 revistas científicas avaliadas por pares. Produção científica de mais de 80 países, incluindo mais de 190 disciplinas diferentes relacionadas com tecnologias e engenharias. Além dos artigos científicos, artigos de conferências, livros, capítulos, teses, dissertações, normas técnicas, eu também vou ter acesso a dissertações. Todo esse material é internacional. Como eu falei, é uma base de dados que vai me permitir, através de uma única plataforma, executando uma única pesquisa, recuperar 27 milhões, ou varrer 27 milhões de documentos, para poder descobrir aquilo que vai me apoiar no meu trabalho de pesquisa. Dependendo do meu trabalho. Eu posso estar começando, por exemplo, numa disciplina e posso estar querendo simplesmente entender quais são os conceitos, quais são os trabalhos, quais são as atividades, os projetos, tudo aquilo que esteja acontecendo referente a uma disciplina minha, a um tema meu de interesse. Então, eu posso simplesmente usar a base Compenix para saber, em engenharia e tecnologia, o que está relacionado com o meu trabalho de pesquisa. Se, por um acaso, eu for da área de saúde, eu posso fazer esse mesmo trabalho na base Embase, por exemplo, porque a base Embase ela vai incluir uma infinidade de documentos da área de saúde. E Embase também tem algumas características bem parecidas aqui com a plataforma Engine Village. Bom, mas então, voltando aqui para tecnologia e engenharia, eu vou ter, através de uma única página na internet, criando uma única e simples estratégia de busca, eu vou varrer 27 milhões de registros. E isso, por um lado, é muito bom, porque, de uma maneira simples, eu vou revisar todo o conteúdo de meu interesse, todo o conteúdo que possivelmente vai me apoiar. Como eu estava comentando com vocês, eu posso estar começando a cursar uma disciplina, ou eu posso estar no meio daquela disciplina, ou no final do meu curso de graduação, ou já desenvolvendo pesquisa. Uma plataforma referencial vai me permitir recuperar ou obter ou conhecer o estado da arte, a evolução de tecnologia, a evolução da informação científica. Sempre porque a plataforma vai me permitir acessar uma quantidade muito grande de informação e, através da plataforma ou desse conteúdo, eu vou varrer muitos editores, os principais editores da área, de maneira simples, usando uma única plataforma. Se, por um acaso, eu fizer eu quiser executar uma pesquisa indo diretamente para as plataformas, para as páginas dos editores específicos, de editores específicos, eu provavelmente vou perder muito tempo no processo de revisão de literatura. Por quê? Porque eu vou ter que executar a pesquisa numa plataforma, numa página, num site, e depois eu vou ter que pegar aquela mesma estratégia, levar para outro site, executar a pesquisa, recuperar resultados, filtrar resultados, aí eu vou para uma terceira página de um editor, um site de outro editor, para depois comparar os resultados de diferentes editores, para saber o que potencialmente eu vou usar no meu trabalho, e isso é muito trabalhoso, é muito difícil. Nada melhor do que você acessar ou fazer esse processo, essa descoberta da informação através de uma única plataforma. Então, eu tenho o acesso a toda essa informação. Deixa eu só compartilhar aqui uma informação. Gilmara, quando você compartilhar, seleciona, por favor, a opção Everyone, para compartilhar com todos os participantes a informação que você tiver. Então, tem até uma outra, junto com o Escrita para desenvolver nas áreas de engenharia. Obrigado pela dica, Marcos. Eu vou até dar uma olhada nesse site para ver exatamente o que esse site recomenda. Voltando, então, aqui à apresentação, eu tenho como acessar os 27 milhões de registros através de uma única página, de uma única plataforma. Agora, se, por um lado, eu tenho a possibilidade de consultar tudo de uma maneira facilitada, numa única página, por outro lado, pode ser um pesadelo filtrar de 27 milhões de registros para aqueles 10 que vão me atender.
Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar a palavra-chave, eu posso usar algumas palavras de meu interesse, eu posso usar filtros por data de publicação, eu posso usar alguns filtros associados a cada documento que provavelmente eu não vou encontrar nos sites que não sejam de informação científica, porque a informação científica ela é criteriosa. Então, eu sempre tenho a data de publicação do documento, eu sempre tenho o nome do autor daquele documento, eu sempre tenho o país de afiliação daquele autor, eu tenho alguns dados que me permitem filtrar os resultados. Além desses dados do documento, ou dos documentos, eu tenho o vocabulário controlado. O que é o vocabulário controlado? É um vocabulário de 23 mil expressões que são associadas aos 27 milhões de documentos e permitem uma filtragem de maneira padronizada com base em expressões especializadas. Então, eu tenho um termo que está associado ao meu trabalho de pesquisa e eu uso esse termo para buscar ou para filtrar dos 27 milhões de registros aqueles que estão associados àquela disciplina. Qual é a diferença de vocabulário controlado para a palavra-chave? A palavra-chave é designada pelo autor. Normalmente tem um entendimento, uma compreensão, uma amplitude local, regional. É um uso local. A palavra controlada é uma palavra gerida por especialistas da área. Vocabulário controlado é específico por disciplina, então a gente tem nessa plataforma um tesauro que é específico para engenharia. Na medicina, a gente vai ter o MESH, que é específico para medicina. Em outras áreas, a gente vai ter outros vocabulários controlados, mas aqui eu tenho o vocabulário controlado de 20.003 expressões, geridas por especialistas em tecnologia, em informação e tecnologia, e eles é que associam essas palavras de maneira padronizada aos 27 milhões de registros. E isso facilita em muito o nosso processo de filtragem dos resultados de maneira precisa, rápida e relevante, que a gente obtém resultados muito relevantes usando esse vocabulário controlado. A gente também tem a possibilidade de filtrar os resultados usando propriedades físicas, e isso está muito voltado para as áreas de tecnologia. Mas eu tenho, por exemplo, como indicar uma velocidade, indicar o número da velocidade, o valor dessa velocidade de meu interesse, ou uma temperatura, para poder filtrar os documentos que apresentem uma temperatura entre 10 e 50 graus Celsius. Eu posso fazer isso, eu posso indicar um número que vai ser identificado pela plataforma como um número e não uma sequência de caracteres. Então, são recursos que a gente vai encontrar nessa plataforma para poder filtrar os 27 milhões de documentos. Então, essa plataforma vai oferecer para a gente, assim como outras referenciais, nessa plataforma, com base nos tipos de documentos que a gente encontra aqui, a gente vai conseguir revisar o conteúdo estabelecido, porque a informação publicada desde 1884 até a data corrente. A gente vai encontrar livros, teses, dissertações, que é o conteúdo estabelecido, como eu já tinha comentado, artigos científicos publicados em conferências, que é o artigo que conta a história da evolução de uma tecnologia, de uma disciplina, e apresenta o estado da arte, a informação inovadora e o conteúdo aplicado, encontrado nas normas técnicas. Então, a gente vai encontrar os principais tipos de documentos científicos para as engenharias e tecnologias, publicados pelos principais editores. Aí eu pergunto, aqui eu vou encontrar toda a informação relacionada com engenharia e tecnologia? Não, não está tudo aqui. Aqui tem muita informação. 27 milhões é muita coisa. Sim, mas é tudo? Não. São os principais. Por que os principais? Porque não dá para colocar tudo numa mesma base de dados. Principalmente porque tem informação que é tida como de melhor qualidade, informação que talvez não tenha aquele critério tão alto de qualidade. Então, eu não tenho como colocar numa única fonte de informação toda a informação. Eu não posso misturar tudo. Assim como é muito vantajoso
e agiliza muito o processo da revisão de literatura quando eu já acesso uma base focada na minha disciplina. Então, é sempre muito bom acessar bases, fontes de informação científica que sejam da minha área, porque isso facilita o processo de filtragem. Quando eu entro numa base multidisciplinar, eu vou passar alguns minutos filtrando o conteúdo para que eu obtenha resultados somente da minha área genérica. E depois é que eu vou seguir para o processo de filtragem do conteúdo da minha área específica. E aí eu posso perder bastante tempo. Se eu entro diretamente numa base da minha área, eu já vou ter esse processo facilitado de filtragem do conteúdo. Aqui, nesse slide, eu só queria relembrar que hoje a gente já não tem mais condições de fazer pesquisa específica numa área sem considerar outras áreas correlatas, outras áreas que sejam relacionadas com o nosso trabalho de pesquisa. Então, é muito importante, quando a gente estiver fazendo a revisão de literatura, a gente consultar a informação associada àquele trabalho de pesquisa nosso, para a gente não deixar de fazer nenhuma consideração de outras áreas fundamentais para o nosso projeto, para o nosso trabalho de pesquisa. Em outras palavras, eu estou querendo dizer, na hora que eu quiser, por exemplo, fazer desenvolver um projeto de um automóvel, eu não tenho como deixar de consultar informação de eletrônica, eu não tenho como consultar informação de química com relação a combustível, a sustentabilidade, a transição energética. Eu tenho que consultar outras disciplinas associadas àquele meu projeto. E isso eu posso fazer dentro de uma base que seja multidisciplinar dentro da minha principal área de interesse. E é isso que a gente consegue fazer dentro da nossa área aqui no Compendix, consultando tecnologia e engenharia. Esse é um slide que eu tenho de uma outra apresentação que eu faço sobre o processo de pesquisa acadêmica. E aqui eu só queria deixar a seguinte mensagem para vocês. Em cada atividade que a gente vai desenvolver, sempre que a gente estiver na área acadêmica, a gente vai encontrar algumas ferramentas, algumas soluções, alguns produtos que vão contribuir para as nossas atividades. É muito importante a gente saber qual é o papel, qual é a função de cada ferramenta, de cada solução, para a gente usar no momento certo, para garantir a qualidade do nosso trabalho de pesquisa. Por mais que simples seja o nosso trabalho sendo desenvolvido. Como, por exemplo, eu estou começando a cursar no primeiro semestre de um curso na graduação, eu estou começando a cursar uma disciplina e eu preciso visualizar informação sobre aquela disciplina. Então, eu posso consultar, já desde aquele momento, informação científica, para poder agregar ou confirmar toda a informação que eu estou recebendo através das referências que eu estou recebendo dentro da minha própria disciplina. Então, é sempre muito bom a gente questionar e é sempre muito bom a gente ter como consultar informação confiável, acessando essas fontes de informação. Então, aqui eu simplesmente apresento o processo de pesquisa e algumas ferramentas que podem ser usadas em algumas atividades nesse processo. Vamos, então, para a prática, e antes da gente seguir para a prática, eu vou demonstrar isso, a gente vai lá para o portal de periódicos CAPES, eu vou compartilhar o link no chat, mas antes da gente avançar, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu acho que é importante, eu vou experimentar isso com vocês. Eu queria que, nesse momento, vocês respondessem a essa pergunta. Quais são os assuntos e temas de interesse de vocês? Então, isso aí, para que vocês respondam, eu vou pedir para que vocês acessem esse site. Deixa eu compartilhar essa informação com vocês no chat. Então, eu estou colocando no chat o acesso para essa pesquisa. É um site de pesquisa, simplesmente. Eu queria construir uma nuvem de palavras para a gente saber quais são os temas e assuntos de interesse de vocês. Quais são as pesquisas que vocês estão desenvolvendo hoje? Quais são as palavras que vocês estão usando para buscar conteúdo de interesse de vocês? Ou quais são as palavras que vocês gostariam que eu usasse na demonstração da plataforma nesse momento?
Então, se vocês clicarem nesse link que tá no chat, no Mente, vocês vão digitar o código que está aparecendo aí na tela, que também está no chat, e vocês vão poder digitar algumas palavras. Assim que vocês digitarem alguma palavra ou palavras, essas palavras vão aparecer por aqui. Eu vou esperar mais um minutinho. Se ninguém responder nada, se ninguém estiver interessado em interagir, em participar, eu vou seguir. Sim, a gente vai ter o certificado. Obrigado pelas primeiras sugestões de assuntos. Eu só queria fazer um pouquinho, interagir um pouquinho mais com vocês, para tornar um pouquinho mais dinâmica essa apresentação, que é muito chato quando a gente fica falando, e depois executa uma apresentação ou uma demonstração com base em palavras de meu interesse. Para demonstrar a plataforma, como ela é muito ampla, a gente pode usar muita informação. Então, a gente tem ali algumas palavras, eu agradeço pela participação daqueles que já estão digitando alguma coisa, e dinamicamente a gente vai vendo aqui os resultados. Reforçando, sim, amanhã vai ser enviado um e-mail para cada um de vocês, contendo um código que vocês vão usar para acessarem uma página. Nessa página, vocês vão baixar, ter acesso ao material que eu estou apresentando e também ao certificado de participação. Então, amanhã, são quase 4 horas da tarde, amanhã, às 3 horas da tarde, vai ser enviado esse e-mail para vocês. E esse e-mail vai conter esse código. Usando esse código, vocês vão conseguir acessar baixar o certificado. Então, a gente, nesse momento, eu acho que eu vou fechar essa brincadeira aqui. Eu agradeço desde já a todos que estão participando. Eu vou mover essa página para outra página aqui, outra janela, se vocês quiserem continuar, e vou avançar aqui na demonstração. Então, como é que a gente vai acessar as bases de dados? Obrigado, Engenharia Sustentável, obrigado pela sugestão. A gente tem muitas palavras aí e são muito ricas, são muito interessantes, tem palavras em português, outras palavras em inglês. Eu vou dar preferência às palavras em português, porque todo o conteúdo, como eu comentei com vocês, todo o conteúdo oferecido pela plataforma, ele é indexado, ele é coletado no idioma local, mas ele é traduzido para o idioma inglês, para padronizar a forma de recuperação da produção publicada em mais de 80 países. Então, como é que a gente vai acessar essa informação? Aqui na página do portal de periódicos, eu tenho que compartilhar aqui a página do portal para vocês. Então, aqui eu vou ter o link do portal, vou compartilhar aqui só essa página, só esse link, e aqui vocês vão conseguir acessar, vão chegar nessa página aqui, e nessa página aqui, antes de vocês acessarem o conteúdo pago, o conteúdo assinado pelo portal, aqui, inicialmente, a gente chega no acesso livre, a gente tem que fazer o login. Para fazer o login, a gente clica lá em cima, no topo, em acesso CAF. Então, lá em cima, nessa página, a gente vai ter a opção do menu de acesso CAF. Quando a gente digitar ou clicar no acesso CAF, a gente vai chegar nessa outra página, que eu posso compartilhar também com vocês diretamente ali no chat. Nessa página aqui, a gente vai ter que identificar ou buscar a nossa instituição. Então, o FPI, eu clico aqui, envio, e quando eu envio, eu chego nessa página de login. Depois que eu digitar a minha informação de login, as minhas credenciais de acesso ao conteúdo através da Universidade Federal do Piauí, eu vou chegar nessa página inicial do portal. Só que a diferença, quando eu vou retornar para essa página, é que aqui no topo, no lado esquerdo, vai aparecer escrito acesso através da Universidade Federal do Piauí. Isso vai me indicar ou confirmar que eu já tenho acesso ao conteúdo pago. Assim que eu já tiver acesso ao conteúdo pago, eu vou vir aqui a essa primeira opção aqui de busca, vou clicar na opção de base e vou digitar a palavra Compendex. Aqui eu estou usando Compendex, como eu comentei com vocês, que aqui eu estou demonstrando usando essa plataforma de engenharia e tecnologia. Mas aqui
vocês podem digitar outras plataformas, outros nomes, por exemplo, Scopus, ou então Science Direct, ou outras plataformas, serviços de outros editores. Buscando aqui a plataforma, vocês vão chegar num resultado, clicando naquele resultado, vocês serão levados à página da plataforma, Engineering Village. Então, eu aqui vou fazer o meu login na plataforma e vou fazer uma demonstração rápida, porque o tempo avançou e eu não quero passar muito do tempo previsto. Aqueles que puderem ficar um pouquinho mais, eu já estou antecipando que eu vou me atrasar um pouquinho no horário. Então, aqueles que puderem ficar uns 10 minutos mais, eu agradeço. Então, eu aqui acessei a plataforma, eu estou acessando a plataforma através do meu usuário da Elsevier. Aqui, eu recomendo que vocês façam um login usando um e-mail cadastrado nas plataformas Elsevier, para que vocês personalizem o uso das plataformas Elsevier por vocês. Então, se por um acaso eu fizer um login usando o meu Gmail aqui, depois de validar o meu acesso no portal CAPES, eu acessei a plataforma e posso fazer o login na plataforma para poder guardar as inspeções de busca que sejam de meu interesse, para guardar os alertas, por exemplo. Então, aqui eu tenho, debaixo do meu usuário logado, eu tenho uma série de expressões de busca que foram guardadas. Além disso, eu tenho aqui como visualizar os alertas que foram guardados debaixo nesse usuário, nesse perfil de usuário. O bom dos perfis, do perfil Elsevier, é que esse perfil aqui serve para as outras plataformas da Elsevier. Então, fiz meu login e agora eu vou criar minha inspeção de busca. Quando eu vou criar minha inspeção de busca, para usar aqui a plataforma, eu não vou ter muito tempo de explorar muito aqui as opções. As opções de busca, elas estão todas aqui na opção do menu de Search. Então, aqui no Search, deixa eu ampliar um pouquinho aqui o menu, a tela. Então, eu clicando aqui em Search, eu vou chegar na opção básica, que é essa aqui que a gente está vendo na tela agora, a opção de busca avançada. Tem aqui a opção de busca pelo tesauro, por autor, afiliação e instituição de pesquisa. Então, aqui são outras opções que me permitem ser mais preciso na comunicação com a plataforma, indicando aquilo que eu tenho de informação e que eu quero recuperar. Então, sempre que eu tiver informação do autor, por exemplo, eu vou fazer a pesquisa aqui na opção de pesquisa do autor. Ou então, se por acaso eu aqui já quiser buscar pelo autor, na busca rápida, eu seleciono aqui o campo de busca autor e digito aqui os dados daquele autor. Então, eu posso buscar o autor que tenha sobrenome Silva aqui, ou então aqui eu posso digitar todo o nome daquele autor abreviado da maneira que eu souber. Quando eu for a opção de busca por autor, que é essa aqui, eu vou ter outras opções e vou poder indicar o sobrenome, o primeiro nome. Quer dizer, aqui eu vou ter outros recursos para buscar um autor especificamente. Aqui eu também tenho... Sim, a gravação vai ser oferecida para vocês. Me desculpem por não ter falado ou fechar no tempo previsto. Mas sim, a gravação vai estar disponível para vocês. Me perdoem. E aqueles que puderem ficar, eu agradeço pela paciência e pelo tempo adicional. Então, aqui eu fiz a busca por um autor, e aqui eu busquei Silva, e aqui eu encontrei todos os autores que contêm Silva como sobrenome. E posso filtrar por cidade, afiliação, por fonte. Então, eu tenho aqui algumas formas de filtrar os autores. Mas aqui eu tenho também como visualizar as diferentes formas de escrita daquele autor, e aqui eu posso clicar nos registros publicados por aquele autor, incluídos, oferecidos aqui nessa plataforma, que é a visão específica da Elsevier de Engenharia e Tecnologia. Posso também clicar aqui em criar um alerta, para que eu receba notificações por e-mail sempre que um documento publicado por esse autor seja adicionado à plataforma. Clicando aqui, eu vou para a plataforma Scopus, que vai me permitir fazer uma análise da produção científica desse autor, quando comparada com outros autores. Então, eu tenho outros recursos lá na plataforma Scopus. Mas, se eu não souber do nome do autor, eu escrevo aqui, indico aqui, e pronto, busco. Ou então, eu posso simplesmente
começar aqui a digitar as palavras technology. Então, aqui eu tenho a palavra technology. Eu posso buscar ou criar uma estratégia de busca com base na recomendação das palavras controladas, daquelas que vêm do tesauro. Então, sempre que eu estiver aqui e quiser ou estiver criando uma estratégia de busca, eu vou usar palavras no idioma inglês, preferencialmente, e vou aceitar as sugestões da própria plataforma. Então, aqui é multiple regression. Então, eu não sei do tema, mas seria algo por aí. Então, eu posso começar a digitar as palavras chemotherapy. Então, aqui, chemotherapy, será que é assim? Eu nem sei direito como que se escreve em inglês. Bom, mas de qualquer forma, aqui eu teria como escrever as palavras e aproveitar as sugestões da própria plataforma. Então, aqui, chemometrics, perfeito, eu vou usar essa palavra já já. Então, aqui, se eu buscar alguma coisa referente a civil, engenharia civil, eu posso começar a digitar civil engineering. Então, aqui eu posso brincar com a plataforma para obter recomendações que vêm do tesauro. E depois que eu obtiver aqui, eu vou poder indicar para a plataforma o que eu vou fazer com essas duas palavras, se eu vou buscar documentos que contenham essas duas expressões, ou uma ou outra expressão, ou se eu quero excluir todos os documentos que sejam de engenharia civil e que contenham a palavra tecnologia. Então, eu uso o NOT aqui. Eu vou buscar as duas só para demonstrar a plataforma. Então, aqui, eu executo a pesquisa, usei duas palavras muito amplas, muito genéricas, posso até, antes de filtrar esses resultados, eu posso ser um pouco mais específico na criação da minha estratégia de busca, indicando aqui para a plataforma que eu quero buscar todo o conteúdo que tenha sido publicado a partir do ano 2000. Então, eu posso indicar, olha, eu quero o documento mais recente, a informação mais recente, ou informação que originalmente tenha sido publicada em inglês, ou francês, ou japonês, ou então eu quero recuperar documentos que sejam dissertações ou normas técnicas, ou então eu ainda posso indicar para a plataforma, eu quero documentos que me apresentem questões econômicas, ou questões históricas, ou aplicações, ou documentos experimentais, ou que me apresentem uma revisão de bibliografia referente a um tema. Então, eu posso indicar para a plataforma pré-filtros, que são esses que são encontrados aqui abaixo da minha estratégia de busca. Aqui, depois de executar a expressão de busca, eu posso filtrar os resultados clicando nesses botões, que são temas recorrentes relacionados às palavras que eu usei na criação da minha estratégia de busca. Aqui a gente tem a estratégia de busca, aqui a gente tem as palavras que foram, ou a quantidade de resultados, eu tenho aqui os resultados que são ordenados por data, ou por autor, ou por título da revista, ou por relevância, que é, na verdade, a frequência com que as palavras buscadas são apresentadas nos documentos retornados. Então, aqui eu tenho como criar começar a revisar, mas em 14.000 eu não vou ter como garantir a relevância desses documentos aqui se eu não filtrar mais. De que forma? Do lado esquerdo, a gente vai ter os filtros dinâmicos. Então, aqui, do lado esquerdo, eu vou ter os filtros pelos índices, pelos campos de indexação da plataforma. Aqui, então, eu vou ter, por exemplo, como filtrar por tipo de acesso. Eu quero acessar documentos que tenham sido publicados em revistas no formato acesso aberto, Open Access. Então, aqui eu posso simplesmente selecionar Gold. Ou então, eu tenho aqui como filtrar por tipo de documento. Sim, mas quantos documentos foram retornados aqui da plataforma por tipo de documento? Se eu clico nas três barrinhas do lado do filtro dinâmico Document Type, eu crio esse histograma aqui que vai me apresentar a quantidade de resultados dos 14.000, a distribuição por tipo de documento. Isso aqui é interessante, mas o que eu ainda posso fazer de melhor?
Aqui eu obtive documentos que falam de tecnologia, engenharia civil e concreto. Sim, mas eu quero fazer uma análise de contexto da produção científica para esse tema de concreto. O que eu quero saber? Qual é o autor que mais publica dentro dessa área? Eu venho aqui no filtro dinâmico Author e clico aqui nas 3 barrinhas. E aí eu vou obter aqui uma quantidade de documentos que foram publicados pelos principais autores dentro dessa área de engenharia civil, tecnologia e concretos. Aqui eu tenho os nomes dos autores, que provavelmente eu vou seguir para poder incrementar a minha revisão bibliográfica, porque são os mais relevantes dessa área. Eu tenho aqui o nome da revista. Então, se eu clico aqui em Source Title, eu tenho como revisar as revistas que mais publicaram dentro dessa área. E o que isso me indica? Isso me permite identificar as revistas que provavelmente eu deverei seguir, porque elas são muito relevantes para mim, para a minha área, porque elas foram resultado, apareceram nos resultados das expressões que eu usei. E isso aqui é muito interessante. Eu posso até baixar essa lista aqui das revistas para poder buscar conteúdo adicional, fazer uma análise comparativa, bibliométrica dessas revistas que aparecem por aqui. Eu tenho ainda como identificar a afiliação dos autores, para saber quais são as instituições que publicam informação científica em tecnologia e engenharia que mais publicam sobre esse tema, porque talvez eu queira fazer um contato com um autor daquela instituição para poder desenvolver um trabalho de colaboração internacional. Sim, aqui eu tenho como visualizar a quantidade de documentos publicados por país, então, country, region. E aqui, da mesma maneira, eu tenho aqui como visualizar esse gráfico, esse histograma, por país. Perdão, aqui o histograma por país. E isso aqui me facilita o entendimento do contexto da produção científica para esse determinado tema. Mas eu tinha falado para vocês que aqui a gente vai poder filtrar os resultados. Como é que a gente vai filtrar os resultados? Através de código de classificação. Por que código de classificação? Para todos esses documentos, esses 14 mil documentos, esses 14 mil documentos falam de muitos temas. E esses temas genéricos eu vou encontrar aqui em Classification Code, são os códigos de classificação. Eu sei que desses 14 mil documentos, eu vou ter pelo menos 449 documentos que falam sobre manutenção. Eu vou ter alguns 1.062 documentos que falam sobre mecânica. São grandes áreas relacionadas com concreto e engenharia civil, como resultado, como isso aqui é o resultado daquela nossa expressão de busca. Então, aqui eu posso filtrar por código de classificação, que são mais amplos. Mas aqui em cima eu também tenho o vocabulário controlado, que é aquele vocabulário que vem do tesauro, que é mais específico. Então, aqui, por exemplo, eu posso clicar em View More para visualizar a lista completa do vocabulário controlado. Então, aqui, todos eles falam de concreto. Concreto foi aquela palavra que eu usei para a construção da minha estratégia de busca. Mas eu tenho aqui cimento. Mas aqui eu tenho reciclagem. Então, se nesse momento eu quero filtrar para documentos que falem em reciclagem, prédios ou construções de concreto, eu seleciono esses filtros específicos, dinâmicos, quer dizer, expressões especializadas, para poder filtrar um pouco mais os resultados. E aí, eu não sei por que eu não filtrei, mas deixa eu ver aqui por que eu não filtrei. Vamos usar aqui uma outra expressão. Estava tudo tão bonitinho. Mas aí, aquecimento. Então, eu vou filtrar usando aqui esse outro filtro dinâmico. Então, eu selecionei eles e obtive aqui, e por algum motivo eu continuo obtendo muitos resultados. Então, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui de errado, que eu não estou conseguindo filtrar, diminuir a quantidade de resultados. Bom, então aqui eu vou filtrar para todos os resultados, os documentos que sejam de acesso aberto. E agora sim, reduziu. Eu caí numa estratégia de busca que não estava caindo aqui a quantidade de resultados. Bom, então eu filtrei por tipo de acesso,
os documentos, mas posso filtrar por palavras. Posso também adicionar novas palavras aqui na plataforma, nesse campo aqui de Add a Term, não tem problema. A minha estratégia está sendo criada aqui, e a partir desse momento, eu já estou diminuindo ou identificando os documentos que vão me atender. Mas, por último, eu queria demonstrar para vocês o uso do filtro numérico. Então, o número por propriedade. Quais são as propriedades contidas nesses 2.359 documentos? As propriedades são essas aqui. Então, eu tenho idade, força, massa, densidade, pressão, potência, temperatura. Eu quero visualizar documentos que apresentem uma temperatura expressa em qualquer unidade, Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, mas eu vou indicar aqui para a plataforma que eu tenho interesse em visualizar documentos que apresentem uma temperatura entre 10 e 50 graus Celsius. Então, daqueles 2.000 documentos, eu quero visualizar somente aqueles que estejam nessa minha condição de contorno. E aí eu encontrei 39 documentos. A partir daqui, provavelmente eu vou conseguir ler ou revisar esses documentos, porque eles estão bem dentro da minha área, porque eu filtrei de maneira muito precisa, usando filtros, índices científicos precisos. O mais bacana aqui dessa estratégia, a primeira coisa bacana dessa estratégia é que eu posso pegar essas palavras aqui e usar numa outra plataforma de busca genérica. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, essas palavras, posso usar essas palavras com que prédios de concreto é uma expressão científica. Então, eu posso usar essa palavra na construção de uma outra estratégia de busca numa outra plataforma, que não seja essa, simplesmente usando essas palavras que são científicas, para garantir a relevância de resultados em outras plataformas. Outra coisa bacana aqui dessa estratégia de busca é que eu posso guardar ela no meu usuário logado na plataforma. Porque eu quero criar um alerta, porque eu quero que essa plataforma me mantenha atualizado com relação a esse tema de interesse. Então, eu quero que a plataforma faça o seguinte, em 2 semanas, se um documento atender a essa estratégia, me envie um correio eletrônico. Daqui a 2 meses, quando eu estiver ainda estudando sobre esse tema, escrevendo um artigo, eu quero receber qualquer novidade referente a esse tema, porque pode influir no trabalho que eu estiver desenvolvendo. Então, eu posso aqui guardar e começar o processo de revisão, e quando eu quiser acessar o documento, eu vou clicar aqui no documento, no título, e aí eu vou chegar nessa página que vai me apresentar os dados referenciais do documento. Como eu tinha falado inicialmente, os dados referenciais, eles são esses que são apresentados aqui. Então, são dados que me permitem avaliar o conteúdo que é apresentado por esse documento. O texto completo não está aqui, nessa página, mas eu já vou chegar no texto completo para vocês. Aqui embaixo, eu tenho concreto, tenho as palavras controladas, tenho as palavras-chave que foram indicadas pelos autores. Então, eu tenho aqui os dados desse documento. Do lado esquerdo, eu vou ter as referências usadas na criação desse documento que está aqui. Além disso, do lado esquerdo, eu vou ter a quantidade de citações desse documento, quantas vezes esse documento foi referenciado, foi apresentado nas redes sociais ou em gestores de referências bibliográficas. Do lado esquerdo, eu tenho a quantidade de citações desse documento em outros documentos científicos, que vêm dos corpos. Tenho também aqui documentos relacionados. Então, vamos supor que eu tenha encontrado um documento extremamente relevante e associado ao meu tema de pesquisa. O que eu posso fazer aqui a partir desse momento? Eu vou buscar documentos relacionados. De qual tipo? Documentos, normas técnicas, ou então livros e capítulos. Então, aqui, essa opção vai me permitir estender a minha revisão de literatura com base nos termos e expressões que tenham sido apresentados aqui nessa página. E isso quem faz é a inteligência artificial que está por trás da plataforma, para me facilitar o processo de descoberta da informação relacionada a esse tema aqui, a esse documento que eu abri. Então, é importante para mim. É muito interessante também usar essa opção
Por exemplo, quando eu já tenho o título de um documento, o título de um livro, eu, ao invés de buscar esse documento aqui, ou melhor, ao invés de entrar na plataforma para executar a pesquisa pelo documento, eu volto aqui à página inicial de busca, e aqui, ao invés de buscar palavras, se eu já tiver uma referência, eu simplesmente coloco todo o título do documento para buscar aquele documento, ou documentos que contenham aquela palavra similar. A partir daqui, eu chego naquele documento, clico no documento e vou conseguir, na própria plataforma, obter referências adicionais relacionadas com esse documento aqui. Eu não estou falando das referências usadas na criação desse documento. Eu estou falando de documentos que, através de uma inteligência artificial, são recomendados como literatura adicional associada a esse documento. E isso é muito bacana. Bom, e a última coisa que eu queria apresentar é esse botão aqui de Full Text. Clico aqui em Full Text e aí eu chego na página que vai me apresentar. O botão de Full Text me leva à página do editor que publicou aquele documento. E eu chego aqui na página do editor. Ao documento, como é um acesso aberto, Open Access, eu chego ao documento em texto completo, texto integral. Se eu tivesse numa página de um documento pago e tivesse logado na página do portal de periódicos CAPES, provavelmente seria validado pelo próprio portal para obter acesso àquele documento. Se, por um acaso, eu chegar numa página, eu chegar num documento e não conseguir obter acesso ao texto completo, eu mando esse documento para a biblioteca, para ver se a biblioteca consegue me apresentar ou buscar o texto completo daquele documento. É interessante também que aqui, nesse momento, eu posso guardar esse documento no meu gestor preferencial de referências bibliográficas. Por que eu vou guardar esse documento lá no meu gestor? Para centralizar e não perder esse documento da minha vista. Simplesmente para daqui a um ano eu saber, esse documento eu busquei, eu guardei, eu usei num projeto que está lá documentado no meu gestor de referências bibliográficas. Eu vou parar por aqui porque eu já passei 15 minutos da hora. Muito obrigado pelos que foram persistentes, ficaram aqui até esse momento. Finalizando, aqui a gente tem a possibilidade de fazer uma revisão bibliográfica ampla e completa em engenharia e tecnologia. Esses recursos que eu apresentei aqui, como a consulta do Tesauro, do vocabulário controlado, vocês vão encontrar em outras plataformas. São ferramentas que são fundamentais no processo de pesquisa, que vão facilitar e garantir que a gente está desenvolvendo da melhor forma a ciência, está produzindo informação de qualidade. Então, espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês. Reforço que amanhã, sim, vai chegar para vocês